Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. E o texto a ser lido é Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz o seguinte: Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto tiver dado à luz, e então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Quem crê nela dá glória ao Senhor Jesus. Pode estar sentado, Deus abençoe toda a igreja. Esse texto que você leu do profeta, texto esse que, segundo a historicidade do texto, é de 750 anos antes de Cristo, ou antes da sua encarnação. O seu cumprimento está em Mateus 2, 21. E isso não se trata de uma ligação de textos, mas o quanto esse Jesus do Novo Testamento está ligado àquilo que os profetas falaram. O propósito desses dois textos estarem unidos, um para avisar o que ia acontecer e o outro para dizer que aconteceu, é para deixar claro o Jesus que nós professamos aqui, que o início da sua existência, não é um Novo Testamento. É eterna, e esse é o Cristo que nós temos adorado e recebido aqui, cujo existência sempre será eterna. E quando ele se fez Jesus, o Filho de Deus se encarnou e se fez Jesus, ele se fez para um propósito, para uma missão. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso hoje aqui. Bom, amados, é óbvio que o pastor eu não vou deixar de falar sobre o Natal. E aquilo que era para ser messiânico e escatológico, ou seja, que Jesus deveria ser visto como Filho de Deus numa missão para salvar o pecador e arrancá-lo dessa terra imunda para o seu reino, acabou se tornando num plano material. Aquilo que era da vontade de Deus para ser visto pelos homens como uma oportunidade do pecador se redimir, se reconciliar, se regenerar, para ser posto no reino em que Deus assinalou e criou para os salvos, infelizmente, passou a ser reduzido somente num plano material aqui nessa terra entre os homens. E é óbvio que nós não temos como deixar de falar sobre isso, porque nos atinge diretamente, atinge a pregação dessa igreja diretamente, porque as pessoas estão envolvidas com isso, mais do que com o plano da cruz. Elas estão procurando, tentando de todas as formas, sugar e extrair alguma coisa de Jesus que possa inspirá-la a se suceder aqui entre os homens. Então, pastor, hoje eu estou orientado pelo meu Senhor a dizer a você, biblicamente, o que seria o plano da encarnação. E o que os evangelhos falam sobre isso? A ênfase, o valor daquilo que aconteceu lá em Belém.
Será que os evangelhos, eles estão dando vista para descrever a criança dentro de uma manjedoura? A figura simples, ingênua e pura daquela criança que Maria pegou em seus braços quando nasceu? Ou será que o evangelho está num outro interesse, num outro valor, de anunciar, explicar, divulgar, proclamar quem seria o homem Jesus? Quem seria e o que Deus queria dele? O seu plano, a sua missão, o seu propósito. Então, meus amados, hoje nós lutamos, como eu dizia aqui, sobre esse pressuposto da metafísica, de pessoas quererem exatamente tornar o evangelho um plano material para as suas vidas, enquanto o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, tenta trazer as pessoas para a cruz do Calvário, onde o seu filho foi emolado e sacrificado por um outro plano, redimi-los, transformá-los para colocá-los no céu. E eu queria, em nome do Senhor Jesus, pedir à igreja que abrisse o texto da Bíblia de Colossenses 2, versículo 9, amém? E tornar a encarnação um propósito metafísico, um tanto quanto herege, como também absurdo. Pois os escritores bíblicos, aqueles que escreveram principalmente o Novo Testamento, grande parte deles, aliás, a maioria, não observaram, muito menos trataram de questões metafísicas. Seja investigar ou falar do que Jesus foi fisicamente, materialmente falando como homem. Eles não deram importância nenhuma em discutir ou levantar estas questões sobre a sua descrição, sobre a sua beleza ou sobre a sua feiura, sobre a sua altura. Um exemplo disso é que os evangelhos não fizeram questão nem de narrar e documentar como é que foi o seu crescimento e a sua infância. Será que isso não quer dizer alguma coisa para nós que estamos aqui? O evento lá em Belém é um cumprimento messiânico, mas o evangelho não quer fazer questão ou dar importância para a transição do menino até a forma adulta do ser Jesus. Porque o propósito do evangelho, de falar sobre a encarnação e o desenvolvimento de um Salvador num corpo humano, não está focado nem na física, nem na matemática disso, mas do que ele veio fazer. E quem é ele? E o que ele precisou disponibilizar para nós aqui? Não há nenhum registro, nenhum ponto da Bíblia, nenhuma questão dos escritores sagrados, discutindo sobre partes psicológicas, acerca do estado de Jesus encarnado, partes de sua filosofia, ou especulações, quando o divino e o humano se unem, explicar esse fenômeno, se ele perdeu quantidade divina, qualidade divina, porque ele se encarnou. Eles não entram nesse mérito, nesse tema de levantar questões sobre isso. Isso aconteceu depois, na era medieval, que passaram a surgir conspirações sobre isso. Mas até os escritos sagrados, eles não estavam preocupados em decifrar, ou então descrever, ou então registrar a altura, medida do seu corpo, o seu temperamento, a sua parte humana, física, e volto a dizer isso para você. Não entre em especulação. Não faz menção. Eles só querem o que Colossenses 2,9 vai falar para você agora. Pode ler. Pode ler de novo. Lê o texto abaixo. Amém, Jesus? Para eles o mais importante era que ele estava ali. A maioria dos apóstolos, todos eles, diziam a respeito da pessoa de Jesus, estavam impulsionados no desejo de glorificá-lo, de falar sobre a sua vindicação, sua posição, seu ministério, a sua obra redentora com Deus.
e com os pecadores. Estavam direcionados a uma única significação: falar sobre a salvação do pecador, sobre a salvação daqueles que estão perdidos por intermédio daquilo que ele veio fazer aqui. O homem Jesus, que muitos o têm por somente sinal físico, humano na terra, história entre os homens, a Bíblia o confessa e o recebe como sendo toda a plenitude de Deus encarnada entre os homens, para dar à humanidade uma oportunidade de se redimir, de se salvar e de ter uma salvação com Deus. Todos eles direcionados, posicionados a trazer uma mensagem voltada para a recuperação, para a transformação daquilo que está comprometido pelo pecado. E volto a registrar aqui nessa pregação, aqueles que estão sentados aqui. Por que o Natal é um plano material de consumo? E um plano completamente ideológico, não cristão? Porque ele valoriza e privilegia aspectos que o Evangelho não quer divulgar e não quer tratar. Enquanto o Natal, agora dia 25 de dezembro, ele se volta para falar do menino, o Evangelho se dedica para falar do quê? Daquele que foi crucificado. Nós temos aqui duas direções completamente opostas. E é importante dizer, enquanto grande parte da sociedade se locomove, se direciona à manjedoura para colocar dentro dela os seus pedidos, as suas solicitações e os seus sonhos não realizados, o Evangelho atrai a minoria e convoca uma minoria para a cruz do Calvário, ali diante do Calvário, onde ele foi imolado pelo pecado, para incentivá-las a se arrepender, a se redimir e se salvar antes que a ira e o juízo final de Deus desça sobre essa terra. São caminhos opostos. E olha só, como que uma vírgula, um acento muda completamente o significado das coisas para nós. Nós estamos voltados aqui nessa noite para falar do que convém o Espírito falar. Essa igreja está voltada hoje aqui para tratar de assuntos que o reino de Deus decretou sobre nós, que o Senhor nos ordenou. Não é só a nível de celebração, não, a nível de prioridades. E pode ter certeza de uma coisa: há muitas razões para transformar o dia 25 de dezembro em uma data do homem, de uma civilização, que a única coisa que para ela importa agora é a sua autoestima e a sua própria realização. Há muitas razões que, se nós pegarmos aqui e ajuntarmos aqui, a balança vai quebrar. Mas por que as pessoas não se convencem? E insistem em colocar no cenário das suas vidas um acontecimento que até então elas não entendem, não compreendem, mas querem dizer que aquilo significa muito para elas. O que o menino na manjedoura tem um significado importantíssimo no dia 25 de dezembro de cada ano: dar a elas mais esperança. Então essa é a real natureza da malignidade. De maneira desorientada e inconsequente, ir lá prestigiar um acontecimento e um fenômeno que Jesus mesmo próprio não deu nenhuma importância. E entre os astros, os magos, a manjedoura, a figura da criança pura, os pastores, o pasto, os anjos, a mística. Quando ele fez referência do que ele queria a nível de celebração, ele não colocou nenhum desses badulaques para a sua igreja se inspirar, mas só deu a ela duas importâncias para refletir e lembrar sobre ele: o seu pão e o seu cálice. A celebração da sua existência como Salvador, que morreu por nós,
que ressurgiu por nós para nos assinalar a esta igreja no seu reino, novo céu e nova terra para aqueles que são salvos no seu santo nome. A única significação de todo evangelho é soteriologia, é falar o quanto o evangelho está dedicado a libertar o homem dos grilhões do pecado e devolvê-lo a Deus restaurado. A igreja vai abrir o texto de João capítulo 1, versículo 18, nós vamos ler esse texto e vamos lembrar algumas coisas importantes aqui. O que o evangelho fala sobre o acontecimento da encarnação? Deus trouxe o seu Filho aos homens, a este mundo, e deu a ele a oportunidade de ser Senhor e Salvador de todos, por intermédio de um processo chamado encarnação. Encarnação de uma união puramente divina entre a parte humana criada, mas com este propósito. João capítulo 1, versículo 18, a igreja leia em voz alta, por favor. A igreja entendeu o que você leu? Amém. O que o evangelho está definindo aí? Sabe? A história da parte humana do Salvador, ela começa exatamente com esse propósito aí. Não é de ser presenteado, glorificado e reconhecido por aqueles magos, ou dos anjos realmente anunciarem a sua vinda, ou de todo aquele acontecimento voltado para Belém. Mas o que seria depois de Belém? O filho deveria ter uma estatura humana capacitada para poder anunciar aos homens, reputar aos homens aquilo que estava no coração de Deus, que eles deveriam saber, conhecer. E uma criança não tinha condições disso. Daí entra a questão dos evangelhos não fazerem nenhuma referência sobre o desenvolvimento humano, o seu crescimento até a estatura de um homem que ele chegou. Porque o propósito do evangelho realmente é anunciar e proclamar a hora que ele começou a ensinar e a falar. Está com vontade de ver criança? Vai para o berçário. Aproveita e adota uns 13 ou 14 que estão sem pai e sem mãe lá. E faça uma boa assistência social, humanitária com esses coitados que nasceram sem família. Se a tua parte sensível está carente, supra isso com muitas crianças e fraldas, fica à vontade. Mas o evangelho me diz, minha gente, vamos atender agora ao que este homem chamado Jesus vai vos ensinar e falar. Porque ele trará do coração de Deus, da mente dele, do seu profundo, coisas que nós não conhecemos. E precisamos conhecer e entender para nos salvar, para nos libertar. Algo único, perfeito e eterno, que passou a ser a esta igreja único fundamento de inspiração e regra de vida. Você acha que isso é pouco? A intimidade que essa igreja tem hoje se relaciona com um homem chamado Jesus, ensinando e falando e operando milagres entre os homens, e não com o menino na manjedoura, que mal podia se comunicar e falar e dizer quem ele era, por mais que havia aquele cenário testificando quem ele era. Como que é importante a igreja se focar, se dedicar, se direcionar para onde Deus fala agora. Nesse exato momento onde Deus está ali fazendo apelos, convocações em torno das nossas necessidades. E qualquer desatenção do que está escrito aí, nós podemos nos envolver com tarefas, compromissos e projetos que não relacionam a salvação que Ele representou por nós. É simples assim, é como a sociedade nesse momento vive agora. Ela precisa daquele cenário em Belém para inspirar
a sua trajetória como ser humano. Como outras coisas também nesse mundo, eles também usam a nível de mística, esoterismo e todos esses badulaques. A igreja não. Nós enxergamos o Evangelho como uma diretriz de importâncias, de significados e segmentos formados que vão nos dar a luz do conhecimento de um plano tão perfeito, tão único e perfeito, que a sua resposta, que a sua eficácia no final é salvar. Então tome muito cuidado, pois o diabo tem enganado, seduzido, envenenado pessoas, com teorias opostas, paralelas, ao que o Senhor na verdade nos ensina. E o nosso desafio, o nosso compromisso, como nunca, principalmente nos dias de hoje, é exatamente nos voltarmos para o Jesus que fala. Não para as imagens que se calam, não para os quadros que são pintados, não para as artes, as criações esculpidas pelos homens. O nosso Senhor fala mais alto do que tudo isso. O plano encarnado existe na história da igreja para dar a ela luz, entendimento e direção daquilo que ela precisa amar, viver e desejar. O que sai da boca dele é pão, é alimento para a nossa alma, é a palavra, é o conhecimento, é a sabedoria, é o entendimento que nós precisamos para nos salvar. E ele veio não para ser prestigiado como criança, mas admitido e reconhecido como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não para assinalar só uma esperança de vida, mas para nos dar o conhecimento absoluto daquilo que Deus quer para a nossa salvação. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Texto de João, melhor dizendo, Romanos 5, versículos 5 ao 10. Leia em nome do Senhor Jesus. Amém? A única significação que todos os escritores do Novo Testamento veem na encarnação é falar sobre salvação de almas, de vidas, recuperação de pecadores, recuperação de pessoas perdidas. A igreja vai levantar em voz alta esse texto de Romanos 5, versículo 5 ao versículo 10. Pode ler em voz alta em nome de Jesus. Amém? O que o apóstolo está fazendo aí? Ele está, na verdade, trazendo à tona o plano ou o entendimento do que por que o Filho de Deus se encarnou. Por que ele se fez Jesus? Por que ele esteve entre os homens para ter um fim como ele teve? Mas olha o que Paulo faz aí. Ele valoriza o plano da encarnação na morte, não no nascimento de uma criança. Ele coloca a morte do nosso Senhor como evidência suprema do amor de Deus aos pecadores. A vontade de Deus de querer salvar gente que queira ser crente. Não sou eu. Olha, que se alguma coisa relacionada aos meus filhos tivesse acontecido, eu ia te narrar de uma outra forma. Eu como pai poderia estar trazendo hoje a você aqui, ao teu conhecimento aqui, a minha história e a história da minha família, da maneira como eu quero. Daí eu vou ter liberdade para falar, mas falar da morte deste filho, em respeito àquele pai que o doou,
é minha obrigação dizer quais são as razões e os motivos que estão em torno disso tudo. E não é o nascimento de uma criança, mas a morte de um filho que ele doou por uma humanidade que não presta, mas que ele ama. E a vontade dele agora não é levar o homem para Belém, mas levar os homens ali aonde ele foi sacrificado, para deixar lá a promessa de que ele salvará, redimirá, justificará, salvará e perdoará qualquer pecador que creia nele. Não é colocá-lo num presépio, frente a uma árvore enfeitada, mas colocar o seu nome escrito no seu coração, e o que ele pregou escrito na sua mente, para que você possa desenvolver propósitos e princípios aqui entre os homens, que correspondam, que desenvolvam aquilo que ele decretou em torno do que ele planeou em seu filho. É mais ou menos o seguinte: nós não entramos aqui nessa igreja aqui para desenvolvermos tarefas, para planejarmos coisas aqui conforme a nossa mente. Nós estamos aqui devido ao atendimento de uma convocação. E essa convocação gira em torno de um acontecimento. E esse acontecimento estou trazendo a você aqui, ao teu conhecimento, ao teu saber. Porque está definido aqui. Ele quer que a igreja celebre a sua morte, reconheça a sua morte, pregue a sua morte, anuncie a cruz, o evangelho do Calvário, valorize o seu sangue e o seu sofrimento. E creia nele todos os dias da sua vida. O valorize acima de tudo, para que no final Deus recompense aquele que foi leal, aquele que foi fiel, justo, a quem morreu por ele. Não é um nome para ser lembrado em uma data só do ano. Não é um acontecimento para se lembrar uma vez por ano. É um acontecimento que tem que fazer parte das nossas vidas, da nossa história, pois gira em torno do nosso resgate, gira em torno da nossa salvação, gira em torno da nossa existência, gira em torno da nossa segurança, gira em torno do nosso livramento perante um Deus irado, que irá julgar e se vingar sua ira sobre uma terra iníqua e amante do pecado. E o Evangelho faz questão de dizer, de ensinar, se há estímulos, anunciamentos, propostas sendo divulgadas pelo Evangelho na tua Bíblia, pode ter certeza que não é para o shopping center que ele quer te levar, e nem dar um cartão de crédito a você, cujo seu valor é ilimitado, mas pôr na tua cabeça e no teu coração, de que o Filho de Deus morreu por você, para dar a você um direito de ter uma vida com Deus, e de entrar no seu reino. E nós estamos aqui para valorizar esta evidência, valorizar este acontecimento, valorizar esta vontade, ir em busca dessa prerrogativa, deste plano, deste Senhor, deste Salvador, encontrá-lo em nossos corações. E o pai que doou o seu filho não queria que os homens o conhecessem como menino, mas como homem. Mas como homem, que já estaria capacitado, pronto para te dizer qual é o caminho que salva. Abra o texto da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 7, versículo 3.
Leia em voz alta esse texto, por favor. Novamente definindo que o plano da encarnação define um pensamento acerca de uma glória, de um poder, de uma obra, de um plano central que ocupa a redenção de Deus. Pode ler esse texto de Hebreus 7:3 em voz alta, por favor, cenáculo. Divina filiação que Jesus garante é de duração interminável, perfeição impecável, eficácia sem limite, como obra de um sumo sacerdote celestial. Não é homem, antes de tudo ele é Deus. Mas se fez carne, e quando se fez carne não perdeu a sua parte divina. Não se perdeu no pecado como nós, mas usou o corpo que Deus o emprestou para nos servir com morte, com sofrimento pelos nossos pecados. Aquele que veio para o mundo, Hebreus 7:3 define, ele não nasceu porque sempre existiu. Ele não tem pai, não tem mãe, não tem família, não tem genealogia. Ele não é homem, antes de tudo ele é Deus encarnado. Não é fruto de uma união humana e carnal. Não é concebido na biologia, mas de uma obra milagrosa, de um Deus que a única coisa que Ele queria, por intermédio do Filho que nasceria pela Virgem, é salvar gente perdida como nós aqui, e resgatar gente que não presta, mas que quer ser crente. Gente que teria capacidade de coração, de alma, para dizer, este não é homem, este é o Filho de Deus que se encarnou. Este é o Messias. Este é aquele que Deus prometeu que traria ao mundo, que sairia de Israel para as nações, que traria sobre nós a mensagem da salvação e tempos aceitáveis para Deus, de remissão e perdão, que traria a libertação daqueles que estariam cativos, a renovação daqueles que estavam perdidos. E obra impecável, interminável, morreu por nós, para nos oferecer uma obra representada, e abrir uma porta para nós, que pudéssemos entrar, porque Ele existe. O Evangelho traça um caminho, totalmente direcionado para o fator da cruz. Minha gente, vamos lá hoje, olhar para aquilo que aconteceu ali, e extrair, se alimentar, compreender e entender o que Deus está requerendo de nós agora. Pois o céu só quer falar da morte, da crucificação, do sangue expiatório pelos nossos pecados. O céu só quer dizer do Jesus sumo sacerdote, do Jesus entregue como ovelha muda e calada para os seus inimigos, para morrer pelos pecadores. O céu só quer falar, valorizar, pregar a encarnação como um plano de redenção, de livramento de destruição. O céu só quer dizer, só quer falar, só quer comunicar aos homens aqui nessa terra, que quem nos serviu com isso é o próprio Deus, com toda a sua plenitude, perfeita, divinamente perfeita. Ele se esvaziou de si mesmo, e de toda a sua forma divina, para ser obediente àquela cruz e àquela morte, para atender um desejo do seu Pai. Salvar gente que não presta. Então, se eu estou sendo taxativo com você, o Evangelho também é.
E se nesse exato momento tem gente aqui hoje nesse culto ou nessa igreja ouvindo essa pregação, que tenha o entendimento de que o tempo mais plausível, aceitável para você agora, é mudar de 2015 para 2016, materialmente enquadrado numa pessoa próspera e perfeita, eu digo para você que nada disso relaciona a fé. Porque assim como as pessoas nesse exato momento vão usar o cenário da encarnação, vão tomar para si como um projeto pessoal, puramente pessoal, desprovido completamente de ouvir as instruções e as orientações que eu estou te passando aqui agora, do que Deus requer, do que aconteceu com ele. Porque o que eles na verdade estão em busca, não é de se salvar, de se redimir, de se purificar dos seus pecados com Deus. O que eles estão em busca nesse exato momento é sobressair, é elevar, é crescer, é estar acima daquilo que está imposto pela regra material. É se enquadrar na regra material. Que é o que na verdade você, de repente, pode estar escravo aqui nessa noite. E está usando a cruz de Cristo para alavancar, para fazer ser prestigiado a tua nomeação e a tua própria glória. E a vontade de Deus para a tua vida, e para a vida de todos aqueles que estão nesse culto hoje aqui, é o inverso. É que você consiga enxergar esse Jesus, que desceu da plenitude do Pai em que habitava e estava desde a criação, para se fazer Jesus, se limitar e se expor a todo tipo de consequência humana, para ainda morrer por nós, e nos dar um direito que nós não tínhamos. Essa trajetória do divino até a encarnação, da encarnação até a morte e a cruz, nós não suportaríamos isso. Nós não aguentaríamos tanto sofrimento, tanta dor, tanto desespero, tanta ansiedade, ainda mais ainda quando envolve pessoas que não merecem, que não valorizam. Mas Ele mesmo assim amou. Ele mesmo assim abraçou cada um de nós. Sem existirmos, Ele já nos via, já nos enxergava, e já entendia que a sua morte era importante, que a sua vinda para cá nos completava, nos salvava de um acontecimento bem pior do que aconteceu no Jardim do Éden, ou outros que Deus promoveu na história humana, que é a condenação futura. E quando Ele se fez Jesus, Ele só tinha em mente uma coisa: cumprir tudo aquilo que os profetas disseram acerca dele antes dele vir aqui. Ser criterioso, profundo, exato, perfeito em todos os quesitos, para que não houvesse brecha nenhuma de injustiças, mas de uma justiça tão perfeita e tão poderosa, que Deus pudesse salvar gente que não merece, e transformar a cruz numa das maiores mensagens do seu reino. A morte do seu filho, num dos maiores anunciamentos que o reino dele já poderia ter dito aos seus profetas para anunciar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, disse ele. Porque agora o céu quer que você pregue, que vocês avisem, que vocês divulguem, proclamem as boas novas. Que quem morreu foi o Filho de Deus, para dar aos perdidos, aos pecadores, uma chance de se salvar. Quando celebrou a sua morte. Quando celebrou, fez referência da sua morte. Quando pediu aos seus discípulos para lembrar dele e do que ele foi, celebrou a sua morte. O que será que ele quer dizer conosco? O que será que ele quer dizer à igreja, àqueles que viriam posteriormente?
que a importância maior da vinda dele aqui está no serviço, não na sua aparência, não na sua beleza material. Se seus olhos eram claros, se a sua pele era branca, se seus olhos eram redondos, se o seu cabelo era loiro. Nós cantamos isso hoje aqui. Sempre que eu tento lembrar do meu Senhor e tentar lembrar alguma coisa acerca dele, eu vou tentar buscar alguma coisa material e física, ou matemática, e não vou ter subsídio ou então informações para isso. Eu só vou lembrar do quê? Do Jesus que me amou. Só vou lembrar do quê? Do Jesus que foi perfeito quando ele me serviu. Só vou lembrar do quê? Do divino que se fez humano, que não pecou, que não transgrediu, que não foi injusto, mesquinho, egoísta, pervertido, imoral como nós, mas venceu tudo isso, todos os desejos dessa carne que um dia nós nos corrompemos, para nos dar uma obra justa para nos salvar. Eu não vou lembrar do tamanho do seu pé, eu não vou lembrar das roupas que ele vestia, eu não vou lembrar, entendeu, da casa em que ele morou, eu não sei aonde ele morou, eu não sei o prato de comida especial que ele gostava de se alimentar, eu não sei dizer nada material a respeito dele, a não ser da sua essência, da sua obra, do seu amor, da sua palavra. O céu não quer que você se preocupe, não quer que você discuta. Os milagres que Deus faz são incontestáveis, são perfeitos. Se Ele quisesse pegar uma virgem hoje e a despojá-la para encarnar novamente, o seu filho precioso, Ele faria se tivesse propósito. Não está em questão o processo de trazê-lo para cá, mas quando ele esteve aqui, andou aqui, falou aqui, disse João, nós víamos sobre ele uma luz de um filho de Deus. E o que importa para mim agora é conhecer o que ele prega, sentir o seu amor, experimentar as suas libertações, estar dentro desse plano de graça, de um Deus que fala, de um Deus que revela, de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que orienta e instrui em qualquer campo da raça humana. Estar dentro da profundidade desse conhecimento, daquele que foi até o fim por mim. Você entende isso? E a hora que você abrir os teus olhos e se envolver com esse Jesus que foi até o fim por você, no plano da morte e de um holocausto pela tua indignidade, você não vai querer saber de planos materiais, a não ser desse plano de te fazer uma pessoa melhor, diferente, que agrade a Deus e que esteja adaptado à sua vontade para ser salvo por Ele. Para você poder entender melhor, a hora que você se ver aos pés do Calvário, onde Ele foi moído por você, pelos teus pecados, você não vai querer outra coisa, a não ser a salvação da tua alma, de se redimir para ter esta parte imaterial do teu ser, salva, segura, nas mãos de Deus. E entender que tudo nesse mundo é passageiro, mas isso é eterno. Texto de Hebreus 2,14, abra em nome de Jesus. Hebreus 2,14, leia em voz alta, por favor, irmãos. Vai.
Amém? Como João também 12:31 fala, e João 16:11, tá? O Evangelho é uma coisa impressionante, porque a verdade de Cristo que está ali documentada, ela tem um parecer tão definido, tão direto, tão objetivo, que não estava só no plano da morte e da encarnação, salvar o pecador e Deus recompensar quem é crente, mas derrotar o diabo, deslocar Satanás, tirar dele a autoridade que ele tinha sobre o pecado e sobre os pecadores, tirar da mão dele a chave do cativeiro que ele era retentor das almas que estavam aprisionadas lá, ou seja, vencer o pecado para que ele não fosse mais nada, e não pudesse mais nada sobre o homem. O triunfo da cruz do Calvário não visava só aquele que se perdia, ou aquele que estava preso, mas visava também tirar do diabo qualquer recurso ou justificativa, ou argumento que ele tinha sobre Adão. É como se o Senhor estivesse buscando esse direito, de o diabo não entrar mais nem na sala aonde Deus habita, para falar de algum crente aqui na terra, como fez de Jó. Porque agora, se ele precisar falar de alguém aqui, ou questionar a fidelidade de alguém aqui, como fez do justo Jó, ele vai ter que passar por Jesus, porque ele está lá agora também. Uma conquista que está além do plano que nós um dia já pensamos, ou então valorizamos a nível de graça e bênçãos com Deus, de ver o diabo nesse momento agora precisando pedir licença para aquele que venceu, e dando subsídio de fé e testemunha a essa igreja, para que ela seja crente, ao ponto de quando ela ora, ela clama, ela obedece, ou ela semeia algum propósito de fé, que ela saiba que o diabo aqui não tem poder para impedir nada, que ele não é mais ninguém, que ele não está mais no rastro, na caminhada, nas pisaduras dessa igreja, porque ali quem opera é Jesus Cristo de Nazaré. O menino da manjedoura não pode fazer nada, mas este aqui fez tudo. Disse ele aos discípulos e aos incrédulos: convém que o Filho do Homem desça até o coração da terra, para pregar aos espíritos que estão lá em prisão. Ele sabia que o triunfo estava muito mais além do que multidões vindo em busca de um perdão com Deus, ou de uma libertação pecaminosa, mas de vencer sobre aquilo que estava abaixo de nós. Ao ponto desse momento o diabo está desesperado, sem fôlego, porque não tem alternativas na vida daquele que é crente, porque ele sabe que aquele que é crente é redimido, e quem é redimido, a morte e o diabo não tem mais poder sobre ele, pois o céu já o tomou para ser obra ao Deus glorioso. E diremos o seguinte: desde quando o Evangelho tem por plano te vestir com a melhor roupa? Desde quando o Evangelho tem por plano te dar a melhor casa? Um teto sobre a tua cabeça para você poder morar com dignidade. Planos materiais, se eles estão dentro da graça e das bênçãos de Deus, não servem para ser amados, mas para nos dar sobrevivência. Para isso que eu estou pregando aqui. Porque o plano do Evangelho, da pregação do meu Senhor com essa igreja, é revestir e vestir aqueles que são crentes aqui com essa riqueza espiritual que está sendo pregada aqui hoje, que dinheiro não paga, e riqueza do mundo nenhuma desse mundo poderia ressarcir Deus pelo que Ele pagou. Estamos aqui para valorizar esse acontecimento que envolve a carência do homem, mas também envolve a derrota de Satanás, que Deus trouxe à tona hoje aqui nessa igreja, para tirar essas almas escravas do conceito materialista, que giram em torno das conquistas terrenas, dos prestígios humanos, das celebrações e conquistas humanas, para
levá-los para a cruz, para levá-los ali, onde o sangue foi vertido, pois lá se revela o plano verdadeiro de Deus, e quem creu neste plano, nunca morrerá, e quem já o recebeu, está numa caminhada, numa trajetória com Deus, que ela leva para o céu. Racaporias, terrecomiansdo, raço poderoso, Líbias evedesta. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Leia em voz alta para o pastor, por favor. Tudo quanto dizem a respeito dele está impulsionado pelo desejo de glorificá-lo. Glorificar a sua obra, a sua vindicação, sua posição central no que ocupa o propósito redentor de Deus. Sua única significação daqueles que pregam é falar da encarnação que salva o pecador. A igreja leia em voz alta 2 Coríntios 15, 21, pode ler. Vamos lá, meus irmãos, 2 Coríntios 15, 21. Primeira, pode ler, me perdoem. Fala de novo. Amém. Sabe o que Paulo está dizendo aí? Ele deveria ser o segundo homem. Ele deveria substituir Adão. Ele deveria ser melhor do que Adão. Ele deveria vir aqui para dizer a todos que já existiram na humanidade: só Ele poderia dar a Deus o homem perfeito que nós não temos capacidade para ser. Por isso, a história humana fala de desgraça, de imperfeições, de impotência e depravações. Mas Jesus, a única coisa perfeita que salva. Porque é plano de Deus que o homem reconheça isso, que Ele é a única coisa que, para Deus, tem importância, tem perfeição. Então, por um homem veio o pecado, mas por este, a justiça. E ele, para salvar o mundo, precisava ser carne. Ele precisava ser homem. Enfrentar todas as limitações, não para conhecer o homem, ou o que o homem sente e precisa, como alguns abestalhados já disseram aí. Desde quando o Criador precisa descer aqui para saber o que Ele criou, os seus sentimentos e as suas necessidades? Não tem Ele conhecimento de tudo? São abestalhados. Ele precisava ser carne para salvar. Precisava ser homem comum para salvar. Precisava ser um simples filho de carpinteiro, um filho de Maria e de José, com mais 4 ou 5 irmãos. Não importa. Mas para ser o segundo homem e dar a Deus o que Ele precisava, perfeição. E por isso que nós estamos vivendo do seu rastro. Por isso que nós estamos vivendo das suas pisaduras. Para podermos ser curados e sarados por Ele. Pois Ele atingiu a perfeição que Deus precisava para salvar. Somos carentes disso agora. Então veja só, que essa pregação tem por princípio construir para você o plano de Deus em fazer do seu filho ser homem comum aqui nessa terra. E nunca foi, e nunca será, ser prestigiado, lembrado numa manjedoura. Mas como aquele que veio para dar de tudo o que tinha, até das partes humanas que Ele encarnou, para nos servir, como plano final, uma morte perfeita, para essa igreja chegar aqui hoje, e ir buscar respaldos das lascas que os homens arrancaram da sua carne, para se enriquecer e passar o ano com mais sucesso, para serem mais belos, mais ricos, mais formosos e mais bem-sucedidos.
Sabe, meus amados irmãos, é nojento isso. É deplorável isso. Eu já vou dizer aonde está a natureza dessa ideia. Mas para fechar aqui, 1 Timóteo 2,5. Abra a tua Bíblia. O Filho de Deus que precisava reputar o desvendamento do que está na mente e no coração de Deus como algo final e perfeito. Sua morte como evidência suprema do amor de Deus aos pecadores e a vontade de salvar os crentes. A divina filiação que Jesus garante de duração interminável, perfeita, impecável, eficaz como obra de sumo sacerdote celestial. Aquele que foi capaz de derrotar o diabo e deslocar o maligno dos pecadores que ele mantinha encarcerado. Aquele que deveria ser homem, carne, para ser perfeito, homem diante de Deus e tratar toda a raça humana. Lê o texto 1 Timóteo 2,5. Lê bem alto de novo. Amém? Amém? Tem algum outro nome que o céu queira falar sobre ele agora? Tem algum outro nome, alguma outra obra, alguma outra referência que o céu ou o Espírito Santo queira te inspirar? Não. O único que se submeteu ao processo do divino se tornar humano para servir a humanidade pecadora com tão grande salvação. É esse que nós estamos pregando acerca dele agora. E que para que pudesse tratar a raça humana, ele precisou morrer e se tornar mediador entre Deus e os homens. E é como nós estamos aqui agora, sendo representados pelo justo homem Jesus, o qual ressurgiu dos mortos e sentou-se à destra e à direita de Deus, para dizer a esta igreja o que ela deve celebrar, o que ela deve crer, o que ela deve viver, o que ela deve seguir, o que ela deve acreditar, o que ela deve esperar, o que ela deve valorizar. É essa igreja que vai ser buscada por Ele, que não está à mercê de conceitos culturais humanos, temporais, à mercê de ventos, de doutrina de homens, mas vive da revelação dEle. É fanatismo? É beatismo? É fundamentalismo? É radicalismo? É extremismo? É. Esse texto de Timóteo define o seguinte: só um salva. Quer mais radical do que isso aí, ó? Deixando claro que se essa igreja tiver que celebrar, se essa igreja tiver que o glorificar, se ela estiver impulsionada a adorá-lo, que seja em toda a sua obra, em toda a sua história, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o início, o meio e o fim, não são partes de um homem que nós viemos buscar aqui. Não é a parte da história de um menino que nasceu em Belém, que os magos foram prestigiá-lo com presentes, porque seguiam a estrela que brilhava, como disse o profeta, e seguiam o profeta e as orientações dele. Não, nós viemos aqui adorar, reivindicar, viemos aqui reconhecer, confessar, viemos aqui obedecer aquele que estava no princípio, que é o meio e que um dia voltará. Esse que entrou nas nossas vidas, não entrou para dar a nós a riqueza dos homens, entrou para dar a nós as riquezas do céu, do reino celestial, dar ao nosso conhecimento, ao nosso saber, coisas inefáveis, poderosas, que o homem natural não as conheceu, não sabe dizer, mas Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que creem no seu santo nome. Pergunte a Pedro, pergunte a Paulo, pergunte a Silas, a Mateus, a Lucas, a Tiago, pergunte aos discípulos, aqueles que comeram, andaram com ele, caminharam com ele, o conheceram pessoalmente, o que mais ele falou, ensinou, ele pregou, ele reivindicou, ele exigiu, ele cobrou.
E você vai chegar nessa conclusão. De que ele não traçou para a igreja um caminho. Aonde ela pudesse usar da encarnação como uma porta aberta de realização material, mas como um escape de uma condenação que virá. E se nós não nos salvamos por ele, nenhum de nós aqui vai escapar. O problema de tornar a encarnação uma metafísica, um plano material, é que se você for investigar a natureza desse ensinamento, dessa ideia, essas especulações, você não vai cair no Evangelho, você não vai cair em diretrizes e orientações dos apóstolos, nem do próprio Cristo, nem dos profetas. Mas de homens, de pensadores satânicos. Sabe que o que eu vou dizer para você aqui agora, medita e define exatamente o que seria o que está sendo pregado hoje dentro das igrejas como evangelho. Então preste atenção no que o pastor vai te dizer aqui. Quando se vê homens incentivando, principalmente aqueles que estão dentro da igreja, a se utilizar de mecanismos da fé, para desenvolver planos terrenos aqui, eles não estão utilizando a versão Cristo, mas se inspirando em coisas satânicas e malignas que estão além do Evangelho. Quem gosta de pesquisar aqui, preste atenção. A especulação da metafísica, ela é escotista. Foi popularizada por William Scott, fundador da Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, uma das sociedades ocultistas mais influentes do século XIX. Este homem, ele defendia que a encarnação de Cristo tinha em vista, primariamente, aperfeiçoar toda a criação. E tinha como acidente e secundário a redenção dos pecadores. Este homem, que é um dos mais prestigiados pela maçonaria Rosa Cruz, que foi ocultista, ele foi um monte de porcaria. No iluminismo, este homem incentivou a ideia de que o plano que Deus tinha com o filho dele aqui na terra era abrir precedentes para que o mundo e as pessoas pudessem viver melhor aqui. É cabala. É todas essas porcarias que você vê aí no esoterismo. A ideia da hermética, viu, pastor? É que a visita de Jesus à Terra promoveu, desde as partículas físicas, e tudo no universo passou a ser parte de uma divindade, ou da divindade dele. Ou seja, ele desceu aqui para transferir a este mundo todo o poder que ele tinha, para sair daqui vazio, e deixar aos homens essa herança, para eles fazerem o que querem fazer, inclusive transformar este mundo numa coisa melhor. A hermética tem por visão o seguinte: nós não temos um Deus único para adorar, e nem uma doutrina, uma regra única para obedecer. Nós vivemos de partículas, de informações, qualquer coisa que vier para mim, que me espiritualize, que me trate, que cuide da minha mente, para mim é bom. A igreja, o evangelho, o segmento evangélico está sendo usado para este propósito hermético aqui, que eu estou falando. Pode não vir em nome difícil como eu estou falando aqui, mas eles, de forma cautelosa, articulada, eles introduzem no pensamento e na ideia das pessoas que elas estão aqui para cuidar das suas mentes e dos seus negócios. E que o plano da redenção dos pecadores é uma tragédia. Hoje mesmo, não, essa semana mesmo eu publiquei um pastor falando sobre mais ou menos isso aqui. Incentivando as pessoas o quê? A se voltar para os problemas a fim de resolver, ao invés de ficarem perdendo tempo, de ficar esperando a vinda de Cristo, ou então ficar pensando em marca da besta, ou então coisas parecidas com o Apocalipse. Se prega, porque para ele
No conceito dele, era uma perca de tempo. Ele era mais a favor de que as pessoas voltassem para o caos, para os traumas, para os problemas, para as dificuldades, a fim de estabelecer mudanças sociais, procedimentos de mudanças sociais. Muitos estão dedicados a dizer que a terra ainda vai viver. Muitos estão dedicados a dar a esperança de que os homens ainda vão continuar a sua trajetória aqui nesse mundo. E de que nós vamos entrar numa terceira era ou numa terceira geração. Pregadores que se dizem pastores, incentivam a hermenêutica. Para eles, Jesus desceu aqui para deixar a herança da salvação dele entre os homens e na mão dos homens. E a escatologia é um princípio ativo de sociabilidades, de regras sociais, de transformações sociais, e não este plano redentor, que pega o Adão, o pervertido, o imoral, o transgressor, para recuperá-lo a nível espiritual, para mandar para o alto e para o céu, porque é isso que a Bíblia prega. Que o objetivo nosso com o Evangelho não é aparecer bonitinho para a sociedade, não. É aparecer inculpável, restaurado, purificado quando Deus se manifestar. É isso mesmo, igreja? Então você que gosta de comer bola da boca de falso profeta, o objetivo da hermética, dessa prática, é transestruturar, transformar, modificar a matéria do corpo físico, da natureza mental, da mentalidade, da espiritualidade, e formar cada vez mais no homem, sua consciência, campos de experiências que eles chamam aqui de vibrações, né? Sabe a vibração? Estou sentindo. Ele só entra para sentir, né? Repulsos, vibrações. Estou sentindo a vibração aqui. Estou sentindo a vibração aqui. Estou sentindo a vibração aqui. Tem vibração, tem coisa positiva. Recebe, toma, pega, leva. É para a tua mente. É para a tua consciência. É para o teu corpo. É energia. Pega. É para você ficar firme. Com vontade de viver. Sair pela porta. Ser jovem. Pensa, você é jovem. Você tem muito tempo de vida. Muitos anos para viver. É assim. É puramente metafísico. Essa igreja que entra com o coração aberto para ouvir Jesus falar e se renunciar para servir e obedecê-lo com toda a sua força, essa igreja não existe mais para mim. São poucos que estão nesse propósito, como eu estou pregando hoje aqui para você. Então pega a manjedoura, pega o menino aí, bota aí, deixa eu sentir a vibração. Deixa eu sentir que isso está me inspirando, né? Põe os astros, os magos, a luz, os anjos, o surgimento de um plano de vida novo, que a manjedoura representa isso. Põe aí, deixa eu sentir a vibração. Meditar. Põe a mesa, pernil, frango, farofa, arroz, família, irmãos, filhos, avós, todo mundo junto, vamos vibrar, vamos se amar. Chegou a hora de se amar. Todo mundo o ano todo pegou na porrada, dia 25 é hora para se amar. Falou mal um do outro, conspirou, roubou, não pagou, mandou matar e não deu certo, mas dia 25 é aquela beijação desgraçada. Não é isso? Vamos vibrar. E a hora que meditar, guarda a carteira para o cara não enfiar a mão lá e pegar. É energia. Ele vai botando a bolinha na arvorezinha. Ele vai construindo aquela vibração, aquele momento enérgico, aquela construção de mente positiva. E a hora que ele chega lá naquela estrelinha, no pico do Jaraguá, que é o que o pinheirinho já está no teto da sala. Ele está lá no último degrau da escada e está rebolando lá para não cair. E ele põe a estrelinha está brilhando. E todo mundo... põe os presentes agora. E todo mundo põe os presentes, aquelas caixas enormes, que o presente é isso aqui, ó. Você vai abrindo e o presente não chega. Entendeu? E a hora que você vai ver é uma coisinha de nada, desse tamanho aqui, rapaz. O cara ficou empacotando o negócio para parecer grande uma década. Acho que ele ficou o ano todo só metendo um pacote lá naquela porcaria. E um monte de presente. Quando ele entra na sala, quem entra?
fica motivado, emocionado, né? É amigo secreto, é troca de fluidos, troca de energia, essa coisa toda. Mas eu estou brincando com os irmãos, mas a coisa séria é o seguinte: eles querem levar Jesus para lá nesse cenário. Vocês vão ver muito isso. Ontem mesmo estava conversando na rua lá, e a gente viu um ônibus que ele estava tão iluminado, entendeu? Que eu acredito que por isso que faltou luz para nós hoje aqui em São Paulo. Porque por onde ele passava, até os bandidos que estavam roubando falavam: epa, polícia! Porque, rapaz, parecia uma nave espacial. Esse prefeito aqui de São Paulo, aquilo é muito inspirador. Muito inspirador. Ele gosta do transporte público. Mas ele botou tanta luz naquela bagaça, que eu falei assim: meu santo Senhor, vai faltar energia no mundo todo, né? E o pessoal ali, é uma coisa impressionante, eles se envolvem, eles se compenetram naquilo, eles ficam fissurados, hipnotizados pelas luzes piscando, por aquela coisa toda montada, enfeitada, elaborada. Está na cara. Está na cara. É um mecanismo, é um recurso de interesses paralelos, unicamente para satisfazer interesses humanos e alheios. Eu pergunto para o Evangelho: o que poderia dar a Deus? O que nós poderíamos fazer para devolver a Ele o que Ele fez por nós por intermédio do Seu Filho? Iríamos descobrir coisas que são completamente opostas a esses valores que as pessoas lá fora agora estão, infelizmente, se entregando. Você entra dentro de uma igreja hoje e você vê a mesma, o mesmo valor, o mesmo interesse de querer transmitir à sociedade uma mensagem de paz, de esperança em torno de um nascimento de uma criança, que para o Evangelho não nasceu, se encarnou. Quem nasce sou eu e você. Ele se encarnou. De colocar o pinheirinho de Nimrod, que Jeremias já denunciava no seu tempo, que os homens pegavam, cortavam a lenha e enfeitavam aquilo e penduravam na sua parede. Por que as pessoas estão envolvidas e voltadas para o plano material e não para o Salvador? Por que elas sempre estão em busca dessa oportunidade e não do Salvador, dessa sorte, e não daquele que morreu e nos amou? Porque o produto, por que esse produto tem tanto interesse, tanto envolvimento com a vida das pessoas, ao ponto delas tornarem acidental, equívoco, a ideia de que ele morreu para salvar o pecador da ira de Deus? Porque nós vivemos num mundo perverso, irmãos. Num mundo onde não teria mais espaço se caso ele quisesse descer aqui de novo. E o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite está nesse momento deixando clara a essa igreja o que Deus na verdade vai encerrar e concluir sobre as nossas cabeças. Não é um fechamento de contas e um plano econômico, mas o fechamento de um acordo que talvez nós fraudamos, desrespeitamos e ultrajamos com a maior deslealdade, ferimos, pisamos, que é o sangue da nova aliança. O que Deus está para fechar sobre essa humanidade, o acordo que Ele está para concluir, não dá a mínima aonde você nasceu, da onde você vem, quem é teu pai, quem é tua mãe, qual é a tua história. Ele só quer saber se você quer ser crente, se arrepender dos teus pecados e se converter para que Ele te salve. Não dá a mínima para nenhuma descrição aqui física.
Ele não quer saber qual é a tua raça, Ele não quer saber qual é a tua cor, Ele não quer saber qual é a tua condição econômica, financeira, Ele não quer saber qual é o teu grau de estudo, a tua formação intelectual. Ele só quer saber se você quer fazer parte disso que foi pregado hoje aqui. De uma nova ordem que Ele formou por intermédio do Seu Filho, feito de uma igreja, cujos seus membros e os crentes que estão ali congregando, são obras das suas mãos, nasceram do seu espírito e da sua regeneração. Uma igreja que não passa de 2015 para 2016. Ela não tem calendário, ela não tem dias, ela não tem semanas, ela vive um dia por dia. Que não se ilude que 2015 para 2016 as coisas vão melhorar. O mundo vai continuar vivendo. Uma hora o homem se ajusta, e uma hora as coisas dão certas. Otimismo demais. Realidade é pouca na cabeça daquele que ainda se alimenta ainda dessas fantasias. Uma igreja que está firme, posicionada a continuar vivendo, independentemente do ano, da época, do tempo, para um Senhor que morreu por ela, que a única coisa que Ele quer agora é estar na mesa com esta igreja, partindo o pão com ela e dando a ela o cálice do seu sangue. Que o único prazer que Ele tem, a alegria que Ele teria hoje conosco aqui nessa igreja, é dizer o porquê você está aqui. Como foi pela parábola dos convidados às bodas. Nós somos aqueles que foram pegos nas ruas, nas sarjetas, que não tínhamos nada a ver com a linhagem israelita, com a genealogia israelita, mas fomos chamados a estar nessa mesa aqui hoje, para prestigiar um Deus que permitiu que os homens matassem o seu filho, e pudéssemos nos alimentar agora da sua obra e viver por Ele. Como que Ele pregou, como que Ele ensinou para que os homens pudessem amar a sua morte e crer na sua ressurreição. E esperar por um dia que Ele virá em glória para arrebatar aqueles que Ele salvou. Como que essa mensagem está fixa no Evangelho e firme nos corações dos crentes, que hoje não se doariam ao Natal por uma questão de regra, não se dariam ao Natal por uma questão de princípios doutrinários, não se dariam ao Natal por uma questão de deslocamento, de dignidade. Eu vou fazer o que lá? Naquela mesa com a minha família? Vou prestigiar quem? Vou celebrar quem? Não tem nada a ver com Jesus, é uma coisa lógica, inteligente, pelo amor de Deus. Está na cara que não tem nada a ver com Ele. Mas eles querem insistir. Gostam de ir para Belém, como gostam de fazer também caminhadas religiosas por outros motivos, porque estão em busca da inspiração, querem o conhecimento, querem o equilíbrio espiritual, querem ser como Deus na terra, essa é a verdade. Mas não assumiram, não reconheceram que são pecadores, que precisam de um Salvador para subir para o alto quando forem chamados. E sinceramente, é o nosso desafio hoje aqui. Nós não estamos vivendo de inspiração. Não estamos nos deslocando para cá para ouvir da boca de um inteligente qual a coisa mais sensata, mais convencional a seguir. Nós estamos aqui porque Ele está aqui. E Ele quer que a sua morte seja lembrada por você. E quer que você esteja na mesa onde Ele celebra o seu sacrifício. E procurando ensinar a você como gratificá-lo aqui nessa vida, pelo que Ele fez por você. Essa é a nossa caminhada. Não tem dia,
não tem hora, não tem mês, não tem ano. É todo instante, é todo minuto, procurando satisfazê-lo e recompensá-lo pelo que ele fez por mim. Miserável, pecador, você precisa dele. E o que ele tem para te dar agora é muito mais do que um cenário angelical e natalino para você poder comer que nem um porco. É o sangue dele derramado para te dar o certificado que, se você se arrepender e se confessar dos teus pecados, ele pode te salvar e te libertar. Por isso, se você veio nesse culto hoje aqui para ser um crente, para ser um servo fiel a ele, condene as especulações, abomine estas ideias de que nós estamos partindo para a loucura porque cremos que ele morreu para nos dar a redenção, que a forma mais inteligente, que a forma mais correta nesta vida é o contrário, é usá-lo para te dar as oportunidades que você tanto sonha e tanto quer. Estamos aqui para condenar esses materialistas, esses assassinos do evangelho que se especializam em fazer com que as pessoas sejam carnais e terrenas. Estes homens que pregam a esperança e a segurança nesse mundo, porque são discípulos de Satanás e do diabo. Que para eles a vinda de Cristo é uma coisa impossível, que para eles a vinda de Jesus é uma coisa que não vai acontecer. Mas para nós, a esperança está viva. Porque aquele que veio pela primeira vez não tardará para vir pela segunda. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.